Olá, professoras e professores, tudo bom? Vamos voltar agora, vocês já me conhecem, mas só lembrando, sou a professora Ana Helena, aqui fiquei com vocês conversando sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, sobre a Lei 10.639. Agora, nossa conversa vai ser sobre a Constituição Federal, tá? Tá no trabalho de vocês, tá na bibliografia de vocês do concurso, o artigo 5º da Constituição Federal, o artigo 37 e 41, depois o artigo 205 a 214, a gente vai caminhando nos artigos da Constituição Federal. Tá? O artigo 5º da Constituição Federal é um artigo importantíssimo, importantíssimo. Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai conversar sobre ele, vamos conversar sobre que princípios fundam, que princípios estão no apoio da construção desses artigos, mas o nosso esforço juntos vai ser de memorizar esse artigo, tá? É uma prova que pede a vocês que vejam a letra da lei, que leiam a lei, leiam os artigos. Então é uma prova que pede que vocês memorizem. Eu penso, nada de decorar. Decorar é um esforço que a gente fica meio com medo. Quando a gente fala decorar, a gente já fica inseguro se a gente não vai conseguir decorar ou não, né? Então, aqui na nossa aula, a gente vai começar a ler juntos, tá? Eu vou conversar com vocês, contar um pouco o que são os princípios que dão base a esse artigo, tá? E aí, depois, vocês junto com o material de apoio que fica para vocês, depois das aulas, vocês vão memorizando. A ideia, eu acho engraçado, eu sempre conto isso, que a ideia de memorizar é quando você constrói uma memória. Tá? Então, o nosso vídeo, o nosso encontro hoje vai construir em vocês uma memória desses artigos e depois vocês vão ler de novo, ler de novo, ler de novo, ler várias vezes e aí vão memorizando e também lembrando da nossa aula, porque a ideia é de que vocês tenham uma memória desses artigos, tá? Então, é só para brincar, para que vocês não fiquem preocupados, mas tem que ler. Tem que ler os incisos, tem que ler os artigos, Constituição tem que ler pedacinho por pedacinho. Joia? Então vamos começar. Eu fiz um pouco muito rápido, só para a gente ter uma noção, mas vamos passar por isso bem rápido, que a Constituição de 88 não cai de uma hora para outra, tá? Não aparece em 88 na nossa vida uma Constituição Federal que rege a nossa norma de sociedade. Ela vem de uma história de 7 constituições. A gente tem antes dela 7 constituições federais que começam em 1824. Tá? Então, antes do Brasil ser república, a gente já tinha uma Constituição Federal que já era apoiada em princípios que depois vão ser princípios que vão dar norte ao nosso artigo 5º, que é o princípio da igualdade, o princípio da liberdade, tá? Já estavam, esses princípios, eles já davam corpo aos artigos da Constituição de 1824. Depois a gente vai caminhando na história, consegue se tornar república em 1889, tá? Em 1891, a gente tem uma Constituição Federal, que é a nossa primeira Constituição Federal na República, tá? Ainda seguindo os princípios de igualdade, liberdade, são princípios de um Estado liberal, tá? A gente sai de um Estado absoluto, tá? Para um Estado liberal, onde respeita a dignidade humana, respeita os elementos fundamentais, as garantias fundamentais da existência do indivíduo como cidadão. Então, para eu ser cidadã, eu preciso ser livre, eu preciso, além de ser livre, ter possibilidade de conquistar espaço na sociedade de igual forma ao outro cidadão. Então, essa é os nossos princípios marcantes, tá? Nossos princípios básicos de igualdade que exaltam uma democracia, que aí a gente vai para 1934, tá? Em 1934, a gente tinha uma Constituição que exaltava a democracia. O que é a democracia? A democracia é um sistema
político que nos possibilita, o cidadão, né, o povo, a população, a sociedade civil, nós, professoras e professores, de participar em votação da vida pública, ou seja, participar da construção daquelas pessoas que vão os nossos representantes, né, os políticos. Então a democracia tem como princípio a participação e a representatividade. Então é necessário que é um momento histórico no qual a sociedade civil tem participação na decisão dos representantes da sociedade. Tudo bem? Então, a princípio, a democracia a gente pode até pensar, democracia acontece, não acontece? Isso é uma outra conversa, que não vai ser a nossa conversa agora. Mas vivemos um Estado democrático. Depois a gente tem a Constituição de 1937, depois a Constituição de 1946, depois uma Constituição construída no período da ditadura, em 1967 também, tá? E aí, após o término da ditadura, a gente passa no tempo da ditadura, a gente não vive um Estado democrático, né? Porque é contraditória a ditadura, o regime militar não nos permite a democracia, não nos permite participação, né? Na escolha da nossa representação política. Com muita luta, com muito esforço, com muita resistência e participação dos movimentos sociais, a gente chega na década de 80, no final da década de 80, já caminhando para a década de 90, construindo uma Constituição que a gente vai definir e chamar de Constituição Cidadã. Por que Constituição Cidadã? A gente até já falou sobre isso. Porque é uma Constituição que retoma a ideia de democracia, é uma Constituição que preza pelos direitos civis e os direitos coletivos da sociedade civil, é uma Constituição que foi construída com a participação dos movimentos sociais e foi construída na tensão de forças políticas. Ou seja, aquele grupo que estava ligado ao regime militar ou que estava ligado às aristocracias do poder político queriam implementar as suas forças. E os movimentos sociais que estavam ressurgindo porque o país estava abrindo, né, estava voltando a ser um país democrático, começam a inserir as suas vontades e os seus desejos na luta, né, e na possibilidade de se tornar a norma federal, né? Então, a gente começa a nossa Constituição assim, em 1988. Até tem aqui, vou ler esses slides, vamos ler juntos. A Constituição de 1988 expressa bem os anseios da sociedade no período em que foi promulgada. Após 20 anos de ditadura e violação aos direitos humanos, a Carta Política de 1988 consagrou, em especial, os direitos individuais, dando atenção especial ao princípio da dignidade da pessoa humana, tá? Vamos prestar atenção sobre isso. Princípio da dignidade da pessoa humana e aos direitos conexos a este princípio, como a proibição da tortura e a prática de racismo como crime inafiançável, entre outros. Tá? Então a gente percebe uma Constituição que respeita a dignidade humana. Qualquer tipo de crime, qualquer tipo de violação do seu direito, o seu direito da condição humana, o seu direito da existência humana é completamente negado, tá? Então, parece estranho você ter na Constituição um artigo ou um inciso que fala sobre a proibição da prática de tortura. Mas, nossa, prática de tortura não precisava nem estar escrito que é proibida, tá? Porque viola a sua condição de existir, a sua condição de vida. Mas não é bem assim. A gente precisa realmente ter um artigo que proíba a tortura, porque a gente tem uma história aí, como foi dito, de 20 anos, tá? De um tipo de governo, de um tipo de existência política que permitia esse tipo de ferimento à dignidade humana.
ferimento, tá, à existência da condição humana do indivíduo. Tá? Então, é aí que vai partindo a Constituição Federal, tá? Então vamos ao artigo 5º. Deixa eu ver se ele está aqui. Tá? O artigo 5º. Vamos lá prestar atenção nele, tá? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Então, depois ele vai seguir nos seus 77 incisos, tá? Temos 77 incisos para conversar, e ele vai dizendo como é que a gente vai garantir, como é que a Constituição vai garantir esse direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Vamos pensar um pouquinho esse artigo 5º. Vamos pensar o que está, vamos reparti-lo em 3 momentos, tá? Vamos conversar um pouquinho sobre ele. Todos são iguais. Vamos pensar o que está por trás de princípio dessa fala. Todos são iguais perante a lei, né? Tá assim, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Essa igualdade, vamos pensar junto. Então, já por trás aí o princípio da igualdade e o princípio da isonomia, tá? Então, essa igualdade, ela é uma igualdade formal, uma igualdade material, tá? Ah, Ana, mas o que é isso exatamente? Essa igualdade é a permissão, é a possibilidade de equiparar, tá? Igualar os que são desiguais. Então, todo indivíduo tem direito à oportunidade igual. Todo indivíduo tem direito igual, certo? Agora, vamos comigo. A sociedade foi construída historicamente na desigualdade, concordam? Né? A gente tem uma desigualdade. Se a gente trata os desiguais de forma igual, a gente não consegue uma igualdade para todos, certo? Então, essa igualdade é uma igualdade formal, ou seja, uma igualdade de direitos. Mas a gente tem que pensar igualdade para iguais, tratando desiguais desigualmente. Tá? Então, princípio da igualdade permite que todos, perante a lei, tenham o mesmo direito. Todos têm o mesmo direito. Mas, Ana, então você está falando para mim que é igualdade? Todos têm o mesmo direito. A forma como a gente vai dar esse direito igual aos desiguais, talvez seja diferente. Em outros artigos, ou até mesmo inclusive nos incisos do artigo 5º, a gente vai ver que quando se tem uma situação de desigualdade, você tem que tratá-la de forma desigual para chegar na igualdade. Daqui a pouco eu digo um exemplo para a gente pensar. Mas para todo o direito há um dever, certo? Isso é importante também de pensar. Então todos temos os mesmos direitos e as mesmas obrigações. Então vamos pensar, Ana, não estou conseguindo entender. É igual ou não é igual? Então vamos lá. Igualdade para que todos tenham o mesmo direito. Vamos pensar, vou dar só um exemplo para a gente pensar, a questão da maternidade. Porque depois, logo no começo do inciso, no primeiro inciso, a gente vai ver que homens e mulheres têm direitos iguais. Se a gente se pega só nisso, homens e mulheres têm direitos iguais, tá? Aí você vai dizer, mas Ana, então é tudo igual. É tudo igual. Não, não é tudo igual. Porque direito à maternidade. O homem tem direito a 5 dias consecutivos, tá? A mulher tem direito a 120 dias. Né? A mulher tem direito, hoje, tem mulher a 6 meses.
alguns 4 meses, outros 6 meses, né? Já está se implementando 6 meses. Por quê? Porque há uma configuração desigual, porque a mulher amamenta, porque a mulher precisa desse tempo para o cuidado dos primeiros meses com o bebê, tá? Então, há uma situação de desigualdade entre homens e mulheres. Para a gente construir a igualdade, a gente precisa dar esse tratamento, tá, diferenciado. Ficou? Pensamos juntos isso, então é uma igualdade formal. É uma igualdade para que tenha o mesmo direito, certo? E aí junto vem o princípio da isonomia. A palavra isonomia vem do grego iso, que é igual, mas nomos, isonomia, né, que é lei, e ia de abstrato, que significa literalmente lei que estabelece a justiça mediante a igualdade de direitos a todos usando os mesmos critérios, ou seja, tratamento igualitário. São os dois princípios que estão como base dessa ideia de igualdade da Constituição. Tratamento igual. É preciso que todo cidadão tenha tratamento igual. Numa sociedade desigual, os desiguais vão ser tratados de forma desigual, certo? Mas é preciso que todos tenham o mesmo direito. E aí vamos pensar junto o que podemos trazer de reflexão rápida sobre o artigo 5º. No artigo 5º são encontrados 77 incisos, 2 parágrafos e um caput. Nele são garantidos os direitos à vida, à liberdade. Vamos memorizar isso que é super importante, tá? São esses direitos que vão estar no pano de fundo, no subtexto desses incisos que vamos ler juntos. Direito à vida, direito à liberdade, direito à igualdade, à moradia e à segurança, tá? São direitos que temos para a construção da nossa dignidade humana. São direitos fundamentais. Direitos fundamentais. O que significa isso? Os direitos fundamentais são direitos de primeira geração, dos direitos civis, dos direitos da existência da dignidade humana, tá? Também é dado a todo brasileiro, segundo os registros, o direito de exercer os cultos religiosos. Aí vai contando pra gente um pouco o que está no inciso. Exercer os cultos religiosos, seja qual for a sua religião, o benefício do trabalho, dentre outros. Portanto, todo cidadão é livre e pode recorrer à justiça, quando necessário for, sem ser oprimido. É essencial que todo brasileiro saiba dos seus direitos e garantias, né? A gente vai agora pensar um pouco para a gente memorizar bastante esse direito à vida, direito à liberdade, tá? É isso que vai estar no subtexto dos incisos. Logo depois a gente vai começar a ler os incisos juntos. E aí eu vou dizendo a vocês, olha, lembra, direito à vida. Olha, gente, direito à liberdade, tá? Então são esses direitos que são protegidos nesse artigo 5º. Direito à vida. E eles não estão, eu coloquei aqui, direito à vida, liberdade e tal, então você pensa, Ana, isso cria uma hierarquia? O direito à vida é mais importante que o direito à liberdade? Não existe hierarquia, tá? Eu coloquei aqui pra gente ir conversando passo a passo. Mas direito à vida, direito à liberdade, direito à igualdade, tá? Não tem direito à segurança. Não significa que o direito à vida é mais importante que o direito à liberdade. Não é isso. A gente colocou assim para a gente conversar. Mas não existe hierarquia entre esses direitos. É bom a gente lembrar disso, tá? Todos esses direitos têm que ser respeitados de igual forma. Só antes da gente começar eles, eu queria voltar ao direito à igualdade, tá? Só para a gente fechar, porque aqui tem uma parte importante para a gente fechar a questão do direito à igualdade. Olha só,
Lembra que eu falei para vocês? O direito à igualdade garante uma igualdade formal. O que é uma igualdade formal? Garante uma igualdade formal e uma igualdade material. A igualdade formal, a primeira, é quando os indivíduos são tratados de maneira igual perante a lei. Ou seja, quando homens e mulheres são classificados em direitos e obrigações de acordo com a lei. Lembra? Mesma coisa que eu falei para vocês. É quando você tem a garantia do direito de forma igual. Todos os indivíduos têm garantia do direito de forma igual. E a igualdade material é quando os mais fracos recebem um tratamento diferenciado, a fim de aproximá-los dos mais fortes, ou seja, o Estado deve tratar os pobres, os desiguais, dentre outros grupos, de maneira especial de acordo com a situação. Aquilo que a gente falou, você tem que tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. Por quê? Assim você equilibra e você consegue a equidade, tá? A equidade é exatamente a possibilidade essa igualdade a todos. Fechamos? Isso é importante porque o direito à igualdade, a gente pode ficar atento. É muito possível que a prova traga um pouco essa questão do direito à igualdade, tá? Então, e a gente vai e pensa os princípios que regem o artigo 5º, tudo bem? Então vamos pensar. Que princípios, lembrando, tá, que o direito à vida, o direito à liberdade não pode ser pensado hierarquicamente. São todos iguais, não é um maior que o outro. Direito à vida se refere à integridade física e moral, ou seja, uma pessoa não pode ser torturada, exposta a humilhações e nem ter sua vida tirada por outra pessoa. Tudo bem isso, né? É o direito à vida. É o direito da dignidade humana, é o direito da existência. E não é o Estado que dá esse direito. O Estado permite que esse direito, que é seu, indivíduo, não seja violado. Vamos voltar lá? Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. Então não é o Estado que dá o direito à vida. Nós, indivíduos, temos o direito à vida. O direito a não ser torturado. O direito a não ser morto. E o Estado tem que garantir que isso aconteça. Deu para entender agora? É a inviolabilidade do direito à vida. Eu tenho direito à vida. Vamos voltar lá. O indivíduo, eu, você, professora, professor, temos o direito à vida. E o Estado tem que permitir a garantia de que esse direito não seja violado. Olha aí a dica, tá? Desse artigo que é importantíssimo. A gente está um pouco trabalhando ele um pouco a fundo, depois a gente vai ler os incisos um pouco mais rapidamente, mas é porque isso é importantíssimo. O Estado garante que esse meu direito a não ser torturado, a não sofrer humilhação, a não ter a minha vida tirada, não seja violado. Tá? Essa é a questão. Direito à liberdade. O cidadão tem o direito de ir e vir, praticar sua religião, sem ser censurado e expor suas opiniões contra alguém, desde que possua argumentos e justificativas para tal. Então, é o direito de não ser censurado, é o direito de expor sua opinião, é o direito de ter a sua crença, tá? É o direito à liberdade, é o direito de ir e vir, já está posto. O Estado, de novo, o Estado tem que garantir o meu direito à liberdade. O Estado tem que garantir que eu possa ter a religião que eu quiser. Né? Aí cada um tem sua crença, a gente conversa um pouco sobre isso, eu acredito nisso, você acredita naquilo. Mas enquanto cidadã, eu tenho o direito de ter a minha religiosidade. E o Estado tem que garantir isso para mim. Tá? Direito à igualdade, a gente já conversou bastante. Direito à segurança. Garante a segurança pública para todos.
Assim, na lei, devem ser definidos os crimes e as penalidades para quem os comete. Essa segurança não se refere não somente à policial, mas à jurídica, tá? O Estado tem que garantir essa segurança. Uma pessoa só pode ser presa por flagrante delito ou por ordem judicial, por exemplo. Caso contrário, a prisão será considerada ilegal. Então, o direito à segurança e direito à propriedade. Tá? O direito à propriedade vem também no bojo desses direitos que a gente falou lá no começo da Constituição de 1891, já também vindo em 1824, tá? Que tem a ver com uma reconfiguração do Estado brasileiro quando o Estado vai entrando no sistema de produção capitalista. Tá? O Estado vai deixando de ser monarquia e o Estado vai entrando numa configuração de Estado liberal, no qual o sistema político que rege esse Estado é o capitalismo. Então, é apropriado que se tenha o direito à propriedade, a liberdade do indivíduo está condicionada também a que ele possa ser um indivíduo que tenha direito à propriedade. Então, os cidadãos têm direitos à propriedade particular, tá? Isso é um direito garantido, um direito fundamental. Quando os direitos fundamentais não são cumpridos, o Estado tem a obrigação de fiscalizar esse cumprimento. Porém, mesmo assim, é preciso que o indivíduo, quando se sentir prejudicado, recorra ao judiciário. Por isso é importante que os cidadãos conheçam cada inciso do artigo 5º da Constituição Federal. Vamos pensá-los? A gente vai conversar um pouco sobre esses primeiros incisos. Alguns incisos a gente vai ler junto, alguns a gente conversa um pouco mais. É importante relembrar, tá, que precisamos memorizá-los. Então, é o inciso, é a letra da lei, tá? É isso que vai se pedir no concurso. Então, alguns incisos a gente vai ler juntos, para que fique memorizado um pouco essa leitura juntas, mas não requer que a gente fique conversando sobre eles, requer mesmo que a gente entenda, tá? Então, vamos lá. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações no termos dessa Constituição. A gente até já conversou sobre isso. Então, tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desiguais. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, tá? Mas depois a gente vai vendo como é que alguns direitos são dados de forma diferenciada. Segundo inciso, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei, ou em virtude de lei. Direito à liberdade. Lembra? Princípio, direito à liberdade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Ninguém será submetido à tortura. Olha aí, a gente já conversou sobre isso. Tá? Direito à vida. Direito à vida. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Então, direito à vida, direito fundamental. O Estado tem que garantir, tá? Não se pode violar esse direito, inviolabilidade. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, tá? Então, é livre, você pode se expressar livremente, mas não de forma anônima. Quinto, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral ou à imagem, tá? Então, você tem o direito, se você foi agredido, você tem o direito de resposta, tá? Proporcional ao agravo. É inviolável a liberdade de consciência e de crença. De novo, aquilo que a gente estava falando, tá? Direito à religião. Sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então, todas as religiões são garantidas. Você tem o direito de ter a sua religião. 7. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva, tá? Então, é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva.
Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal, tá? Então, aqui você tem dizendo que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa. Você não vai ser privado do seu direito por causa da sua crença religiosa, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal. Então você não pode invocar também essa religião para te tirar, né, eximir-se de uma obrigação legal que você tenha, a todas impostas, e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Se você tem uma prestação, uma prestação a fazer, tá, fixada em lei, você não pode se utilizar da sua religiosidade para não cumprir essa obrigação, É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. De novo, tá vendo? Direito à liberdade. A gente vai agora até o 10, depois a gente para um pouquinho e no próximo bloco a gente continua a ler os incisos. Vamos pensar o inciso 10 e fechar no inciso 10. São invioláveis a intimidade, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação, tá? É inviolável a vida privada, a honra, a moral das pessoas, tá? Direito à vida, direito à liberdade, tá? A gente vai parar um pouco, no próximo bloco a gente continua os incisos do artigo 5º. Obrigada a vocês e até o próximo bloco.